Salve galera, Carlitos Tips na área, vamos embora aí para mais um vídeo de palpites pro nosso sabadão, dia 2 de novembro, um sabadão recheado de grandes jogos e a gente precisa separar os melhores jogos e as melhores oportunidades, beleza? Então eu separei 16 jogos, eu vou tentar ser bem breve aqui nesses jogos, mas eu analisei todos esses jogos aqui com carinho, tá? Para tentar passar as melhores análises pra gente tentar brocar aí no sabadão, beleza? E o primeiro jogo que a gente vai iniciar é o jogo do Newcastle contra o Arsenal. É um jogo às 9h30 da manhã, onde a gente tem o Newcastle com odd de 4 e o Arsenal com odd de 2.0. Antes de a gente começar a analisar aqui, o que é importante a gente saber é que o Arsenal ele vai jogar na quarta-feira, dia 6, pela Champions League contra a Inter de Milão, tá? Então eu não sei como é que vai o Arsenal para essa partida. Mas independente disso, o Arsenal é o terceiro colocado, é um time que tem 18 pontos, que está em cima, brigando com o City e com o Liverpool, e vai pegar o Newcastle, né, que não vem bem na competição esse ano. Vem com 12 pontos, é o 12º colocado e é um time que está meio que under, tá? Em 9 jogos ele marcou 9 e sofreu 10. Enquanto que o Arsenal em 9 jogos ele marcou 17 e sofreu 10. Então, diante desses dados aqui, o que eu queria buscar era o over 1,5. Tá pagando 1,29, mas essa linha aí nos jogos do Newcastle em casa ela não se cumpriu em 2 dos últimos 4, tá? Enquanto no Arsenal ela não foi cumprida em um jogo dos últimos 4, tá? Bateu em 3. Então o que eu vou trazer para vocês é o handicap asiático 0-0, empate anula para o Arsenal, pagando 1,45. Já às 11h30 na Alemanha a gente tem o jogo do Bayern de Munique contra o Union Berlin. O Bayern de Munique que é o líder da competição, vai pegar o Union Berlin, que vem na quarta colocação, tá? E aqui tem a odd de super favorito para o Bayern de Munique. Lembrando que o Bayern de Munique ele vai jogar também aí no meio da semana, ele vai jogar na quarta-feira, dia 6, contra o Benfica, tá? Mas aqui o que eu vou trazer para vocês é Bayern para marcar mais de 1,5 gols na partida, pagando 1,22 para completar o bilhete. Já no jogo do Eintracht Frankfurt contra o Bochum, a gente tem um favoritismo aqui do Frankfurt, pagando 1,36. Frankfurt que é um time over, um time muito bom. Em 5 jogos em casa marcou 11 gols, média de 2,2. Enquanto que o Bochum é o lanterna da competição, tá? O Frankfurt ele vem aqui em cima na sexta colocação e o Bochum é o 18º colocado. Então a gente vai trabalhar aqui, apostar na vitória do Frankfurt e mais de 1,5 gols na partida, trazendo uma odd de 1,41 para a gente completar o bilhete ou até trabalhar com um jogo único. 11h30 também na Bundesliga a gente tem o jogo do Hoffenheim e São Paulo, jogo com características over, tá? Com expectativa de gols, ó. As duas equipes marcam muitos gols e sofrem muitos gols. A gente poderia buscar ambos marcam pagando 1,64, mas se você for mais conservador é o over 1,5 pagando 1,21 para você completar seu bilhete. Ao meio-dia, galera, a gente tem um jogo do Bournemouth e o City lá na Premier League. E você pode estar achando estranho essa odd de 1,62 aqui para o City. Mas aqui é o seguinte, o City ele vai jogar na terça-feira, vai pegar o Sporting lá em Portugal, jogaço aí pela Champions League, tá? O City também não vem bem aí nos jogos, né? Apesar de estar na liderança, ele vem vencendo aí um golzinho no final, vem marcando nos acréscimos, vem ganhando aí, ganhou do Wolverhampton, o lanterna na competição com uma diferença de um golzinho só. Então não tá jogando aquele futebol do City da temporada passada. Então a gente está com odd de 1,62 e aí você pode trabalhar com esse over 1,5 pagando 1,21 ou até com a vitória do City. Lembrando aí que o City vai jogar aí contra o Sport, tá? Então você pode também trabalhar com empate anula para o City pagando 1,25. Acredito que o City ele não vai perder para o Bournemouth, mas não é aquele City que a gente está acostumado a acompanhar. No mesmo horário e na mesma competição a gente tem um jogo do Liverpool contra o Brighton. E o Liverpool ele vai jogar na terça-feira, ele vai pegar aí o Leverkusen, tá? Pela Champions League. Então a gente também não sabe como é que vai o Liverpool nessa partida. Para essa partida aqui a gente tem o over 1,5, uma boa pedida. Porém a gente tem uma odd reduzida de 1,13, tá? E se o Liverpool vier com o time titular e focado aqui na partida, é a vitória do Liverpool. Às 13 horas lá na França a gente tem o PSG contra o Lens. PSG que é o líder isolado aí da competição. Tá com odd de 1,46, mas a gente também tem que lembrar que o PSG vai jogar na quarta-feira contra a Inter de Milão pela Champions League. Então a gente não sabe como é que vai se comportar aqui. Porém,
PSG completo, PSG titular, a gente vai indicar o mais de um gol e meio pro PSG, tá pagando 1,44 de odd, tá uma odd boa para você completar o bilhete ou até fazer uma aposta simples aí. Às 14h30, na Alemanha Bundesliga, a gente tem um jogaço aí do Borussia Dortmund contra o RB Leipzig. O Borussia Dortmund vai jogar na terça-feira também, contra o adversário mais fraco lá na Champions League. E para esse jogo, a gente tem uma expectativa de gols. A gente tem a odd do over 1,5 reduzida. O over 1,5 é, para mim, o mercado mais indicado para esse jogo, mas com essa odd é ruim. E tem ambos marcam pagando 1,48, que eu também acredito muito que vai bater para essa partida. Já às 14h45 na Holanda, Eredivisie, a gente tem um jogaço entre o primeiro e o segundo colocado, PSV contra o Ajax, né? Ajax contra o PSV, Ajax jogando em casa. E aqui também, ó, a gente tem indicadores altíssimos de gols. E a gente também vai indicar o over 1,5, porém a gente tem uma odd bem reduzida. E o ambos marcam sim, ó, pagando 1,52. Acredito que seja uma boa pedida para esse jogo. Duas equipes que marcam muitos gols, ó. O Ajax sofreu apenas um gol nos últimos 5 jogos, mas a gente tem o PSV, ó, que marcou 14 gols, ó, jogando fora de casa com uma média altíssima de 2,8, e o próprio Ajax com a média de 3,2. Então, ambos marcam sim, vem muito forte para esse jogo. Agora, às 15 horas em Portugal, a gente tem o jogo do Farense contra o Benfica. Benfica é super favorito com odd 22. O que pega é justamente o Benfica, ele vai jogar no meio de semana aí pela Champions League contra o Bayern de Munique, tá? Fora, vai lá para a Alemanha. E a gente não sabe como ele vai entrar aqui para esse jogo. Talvez essa odd deveria estar um pouco mais alta. Mas é indicativo de vitória do Benfica. Benfica que briga lá no pelotão de cima e a Farense que briga lá embaixo. Agora às 16 horas aqui no Brasil, Brasileirão Série A, a gente tem um jogo de duas equipes que estão brigando para fugir do rebaixamento. Bragantino contra o Cuiabá. Bragantino está com odd de favorito 1,79 e eu acredito realmente que ele seja, se a gente pegar os dados das duas equipes, a equipe do Cuiabá jogando fora de casa, ele não marcou nenhum gol nos últimos 5 jogos e tomou 10 gols, tá? Enquanto que o Bragantino marcou 6 e tomou 6. Então, para esse jogo, eu acredito que o Bragantino vai vencer a partida, mas uma bet mais segura seria um handicap asiático 0-0 a favor do Bragantino, que é um empate anula, pagando 1,30. Já às 16h30, a gente tem na Série B o jogo do Santos contra o Vila Nova. O Santos que pode aí carimbar seu passaporte para a primeira divisão e ficar bem próximo aí do título da Série B, tá? Ele precisa de uma vitória para já subir, já garante aí o acesso para a Série A. Ele deve vencer porque o Vila Nova, fora de casa, é muito ruim, ó. Uma equipe que nos últimos 5 jogos ele perdeu 4 e só ganhou 1. O jogo que ele ganhou foi o jogo contra o Goiás, foi um clássico lá, local. Então aqui eu acredito que o Santos vai vencer, sem mais delongas, é a vitória do Santos, mesmo com essa odd aí reduzida. Já às 17 horas, também na Série B, a gente tem um jogo do Goiás contra o Guarani. Guarani, que aqui vai para a cartada final. E o Goiás, que provavelmente não vai subir, mas ele ainda, matematicamente, ainda tem chance. Ó, ele tem 51 pontos. O Guarani é o lanterna, tá? Não tá aparecendo aí, mas tem 31 pontos. Para mim, é o jogo aí que deve selar que a queda do Guarani para a terceira divisão. E eu acredito que o Goiás vai vencer. O Goiás em casa é muito forte. Inclusive venceu por 3-0 o Operário no jogo passado. Então aqui é a vitória do Goiás, pagando 1,67. Já nesse jogo, às 17 horas, entre a Chapecoense e Novo Horizontino, aqui a gente tem dois times brigando por condições diferentes, né? A Chapecoense brigando aí para se manter na Série B do próximo ano. Tá aqui, ó, na porta da zona do rebaixamento. É o 14º, na verdade, tem 40 pontos. Precisa ir pelo menos 5 pontos aí para se firmar e se garantir na Série B do ano que vem. Enquanto que o Novo Horizontino é o segundo colocado, ele venceu o seu jogo aí, tá com 60 pontos e tá faltando muito pouco aí para subir para a Série A. Aqui o mercado ele tá dando um favoritismo do Novo Horizontino, mas a Chapecoense, ó, nos últimos 5 jogos dentro de casa, ela só vacilou no último jogo. Ela vinha de 4 vitórias, inclusive vencendo do Santos. O atual líder venceu por 3-2 do Santos nesse jogo aqui, mas ele tomou 4-0 do Goiás no jogo passado. Então aqui ela vai precisar vencer e eu acredito que com essa odd alta, uma odd de 3,20, a gente consegue indicar o dupla chance Chapecoense pagando 1,50. Já para fechar nossas análises, a gente vai trazer 2 jogos aí da Série A, Brasileirão,
E um desses jogos é o jogo entre o Atlético Paranaense e Vitória. Dois times que vão brigar para fugir do rebaixamento. Então precisam se expor, tá? E o que eu acho interessante é essa odd aqui do over 1,5 pagando 1,41, que é o que eu vou indicar para vocês. Se a gente pegar os dois times, ó, são times que marcam gols, tá? O Vitória jogando fora de casa. Ele tem uma média de custo de gol elevada, ele marcou 6 gols nos últimos 5 jogos e tomou 9. E o Atlético Paranaense precisa vencer, ó, marcou 7 gols, tomou 3. Então aqui eu vou indicar esse over 1,5 aí pagando 1,41. Da mesma forma eu vou indicar também o over 1,5 no jogo do Juventude e Fortaleza. Juventude na zona de rebaixamento, precisando fugir. E o Fortaleza é o terceiro colocado, vem fazendo uma campanha muito boa, representando muito bem aqui o Nordeste, ó, tem 57 pontos, uma equipe muito boa para gols. E eu acredito que a gente vai bater aí esse over 1,5 e com essa odd de 1,39 dá para a gente completar o bilhete, beleza? Agora vamos lá para os nossos 3 bilhetinhos. Bom, galerinha, o nosso primeiro bilhete é no jogo do Bayern de Munique contra o União Berlim, para o Bayern de Munique marcar mais de um gol na partida, pagando 1,22. Duplando com a vitória do Frankfurt, pagando 1,33. A gente tem um bilhetinho, uma duplinha com odd 1,62 para você colocar aí 1% da sua banca. O segundo bilhete é um bilhete com os jogos aqui dos times do Brasil, onde a gente vai colocar em handicap asiático 0,0, que é o empate anula a favor do Bragantino, pagando 1,30, duplando com o Santos para vencer o Vila Nova, pagando 1,48. Isso aí vai trazer uma duplinha com odd 1,92 para você trabalhar também aí de forma responsável com 1% da banca. E por último, galera, eu vou trazer um bingo, uma múltipla com 5 jogos aí, pagando 6,88 para você jogar de forma responsável com uma pequena parte aí da sua banca, tá? Que vai ser só os jogos aqui no Brasil. Primeiro é a vitória do Santos, pagando 1,48. Segundo, vitória do Goiás, pagando 1,66. Terceiro, Chapecoense ou empate, pagando 1,50. Quarto jogo, o jogo do Atlético Paranaense Vitória, over 1,5, pagando 1,36. E último jogo, o jogo do Juventude Fortaleza, over 1,5 pagando 1,36 também. Isso aqui a gente vai ter uma múltipla com odd 6,88 para você jogar de forma responsável e só para maiores de 18 anos, beleza? Tamo junto aí no Green e no Red. Valeu!